Espírito Santo. Amém. Entramos nessas 2 semanas da Paixão, nesse ambiente de maior recolhimento que a Igreja quer ver nos seus fiéis. Por isso, os próprios templos estão revestidos de véus, as imagens dos santos estão escondidas a nosso olhar, para que vivamos nessa concentração, nesse recolhimento, nessa atenção ao mistério da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que possa distrair-nos, mesmo santamente, dessa consideração, desse mistério da cruz, é mesmo escondido na Igreja. Temos as imagens, mesmo as mais caras que nós temos, as que mais gostamos de venerar, pois que desaparecem durante 2 semanas, praticamente, à nossa vista. E então, obviamente, é muito importante entrar neste espírito da Igreja, ver, contemplar, meditar sobre este mistério da cruz. Como é que Deus, que todo o pode, que é a sabedoria infinita, como que Deus escolhe este meio tão raro, tão duro, tão pouco simpático para a nossa humanidade, para salvar-nos. De facto, poderíamos perguntar-nos primeiro, como é que pessoas, um povo inteiro, que foi preparado durante séculos para receber o Messias, para ser o instrumento, o vetor da salvação, como que este povo chega a ser, finalmente, o responsável pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz? Como pode ser que, depois de tanto tempo, tanta preparação, eles não teriam tido esta resposta positiva à vocação especial que Deus tinha dado? De facto, é um mistério muito grande ver como o próprio Deus, que todo pode, escolhe este povo que termina sendo infiel à sua vocação. E todo o Evangelho de hoje vai nos preparar para esse drama da paixão e da morte de Jesus na cruz, dando o motivo, o porquê nosso Senhor Jesus Cristo morre numa cruz, na qual vai se desenvolver o drama da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dar o fundamento, porquê que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Qual é a razão deste desconforto crescente que a gente vê nos Evangelhos todos, com a sabedoria que a Igreja tem durante a Quaresma toda? A gente vê este desconforto dos judeus crescer e crescer e crescer até chegar a um ódio que termina nessa condenação à morte. Qual é a razão principal que eles não aceitam e que vai terminar nessa entrega pelo seu próprio povo ao poder romano de Pilatos para ser crucificado? De facto, rebenta às claras, à vista de todo o mundo, durante a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O sumo sacerdote, que está a ver que o seu processo não está a correr muito bem, então vai tomar, assim como o chefe da religião oficial, da religião querida por Deus, neste momento, e até este momento, a religião mosaica, pois, enquanto sumo sacerdote, ele vai fazer a pergunta que desvela a razão dessa incomodidade, desse ódio que está a crescer e crescer e crescer através desses domingos todos que vemos contemplando. Conjuro-te em nome do Deus vivo, ou seja, actuando como príncipe dos sacerdotes, não apenas como pessoa particular, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ante Pilatos, que pergunta, mas que mal tem feito este homem para ser apresentado? Primeiro, nem tem pensado nisto, para ver que não há uma razão que não seja esta outra que vão dar depois. Se não tivesse feito qualquer mal, não estaríamos a levá-lo na tua frente. Então, uma resposta de quem nem sequer imaginou a raiva e tal, o ódio e tal, que nem sequer têm previsto outra resposta para disfarçar. E então, ante a insistência de Pilatos, mas que mal tem feito isto, nós temos uma lei. E segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ali está.
Obviamente, era muito fácil, se não fosse certo, para nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus. Era muito fácil para ele fugir deste lado e dizer, pois sim, sou filho de Deus, tu és filho de Deus, nós todos somos filhos de Deus, pronto, já está, acabou e não vão crucificar ninguém. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não foge da realidade. Aliás, disse, vós é que mentis. E se fosse mentiroso como vocês, eu também mentiria a dizer que não conheço o meu Pai, que não sou filho de Deus. E neste Evangelho de hoje, pois nosso Senhor Jesus Cristo vai dar para os judeus o motivo de procurar a sua perda. Essa frase, essa confissão da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, talvez não sejamos tão sensíveis a isto como podiam ser os judeus de antes, porque eles viviam dessa revelação de Moisés em carne própria, assim como do seu povo. Moisés, quando pergunta o nome de Deus, é respondido pelo próprio Deus, diga para os filhos de Israel que eu sou. Ou seja, o nome próprio de Deus no Antigo Testamento é mesmo isso. Eu sou. E nosso Senhor Jesus Cristo vai confirmar a sua divindade antes do que Abraão existisse. Ou seja, desde toda a eternidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Frase que imediatamente os judeus compreendem como a confissão da sua divindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, muito longe de fugir à sua responsabilidade, à sua missão, à sua dignidade de Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo afirma neste momento com solenidade a sua divindade. Ele se faz justamente igual ao Deus do Antigo Testamento, porque ele é o Deus do Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ou seja, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado, que desceu na Terra para procurar e realizar a salvação dos homens. Então, nosso Senhor não foge, nosso Senhor não diminui, não faz salvas ou salvedades para tentar de suavizar um pouco o assunto. Não, ele vai afirmar, e como neste momento eles já querem matá-lo apedrejando-o, pois ele vai usar esse poder que tem, como a sua hora ainda não tinha chegado. E de facto, esta história continua. A Igreja é o corpo místico de Cristo, porquanto tem esse aspecto divino também. E segue os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. De facto, todas as perseguições vêm de um único facto. O facto da Igreja, assim, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que se proclama oficialmente Deus é o único Salvador, a Igreja pretende-se e afirma com solenidade à frente do mundo e mesmo frente às perseguições que ela é a única Igreja de Cristo, é a Igreja Católica, é o único instrumento de salvação, porque foi fundada, é a única, através da história toda, a única fundada diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus feito carne, e que tem essa pretensão justificada perfeitamente normal de ser a única arca de salvação, porque não existe outro nome na face da terra que nos tenha sido dado do que o nome de Jesus Cristo para ser salvo. E Jesus Cristo, hoje em dia, é a Igreja, é o seu corpo místico. Ele é a cabeça invisível e a Igreja é o seu corpo místico. E então, assim como ele é o único Salvador, acabamos de ler essa epístola maravilhosa de São Paulo, que explica como o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede por nós constantemente perante o Pai, pois a Igreja é depositária deste sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o coração da Igreja é mesmo a Santa Missa, porque é pela cruz e, portanto, pela missa que nosso Senhor Jesus Cristo salva a humanidade. E ninguém pode prescindir de
integrar, de ingressar no seio da Igreja Católica. Assim como ninguém salvou-se do dilúvio se não fosse entrando na Arca de Noé, pois ninguém vai se salvar sem entrar, de alguma maneira, na Igreja Católica. Porque é Deus feito homem que morre na cruz e que merece, com dignidade absoluta, com justiça, merece a salvação dos homens. E este porque ela afirma na face do mundo esta unicidade da redenção, assim como há um só Deus, como há um só mediador, que é Cristo, como há uma única corredentora, que é Nossa Senhora, há uma única igreja, que é a Igreja Católica. E então venham as perseguições. E século tras século, frente a essa pretensão exorbitante, se pode dizer, da Igreja, mas justa da Igreja, de ser a única arca de salvação, pois venham as perseguições. Os romanos tinham lá um nicho qualquer para Nosso Senhor Jesus Cristo no panteão dos deuses. Se a Igreja, se os primeiros papas tivessem dito, está bem, eu gosto deste nicho, pode ficar lá a cruz de Cristo. Não existia perseguição alguma. Poupava-se milhares de vidas, pois durante as perseguições, 3 séculos de perseguições praticamente constantes. Poupava-se isto. Porquê é que Roma pagã, vai perseguir durante 3 séculos a Igreja Católica, fazendo 54 mártires entre os papas, os primeiros papas? Porque eles mantêm, mesmo à custa da sua própria vida, pois, e a vida dos fiéis, a responsabilidade enorme, evidentemente, dos pastores de continuar a pregar isto, mesmo à custa de perseguições terríveis, porque a Igreja sabe e professa que é a herdeira, que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que fora dela não há salvação alguma. É justamente toda a tragédia do Concílio Vaticano II. Eles quiseram pactuar com o mundo. O cardeal Ratzinger disse: a problemática do Concílio Vaticano II foi reconciliar-se com 2 séculos de cultura liberal. Temos de medir a responsabilidade desta gente. Quando o mundo, como sempre, não aceita Cristo como sendo Deus feito homem, quando o mundo não aceita a Igreja como o corpo místico de Cristo, quando a Igreja, durante 20 séculos, professou na face do mundo, pois a Igreja do Concílio Vaticano II vem dizer: agora é que temos de nos reconciliarmos com os valores daquele mundo que rejeita Nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo VI, quando terminou o concílio, foi lá ter na ONU, este templo de Satanás, em que se impõe uma ordem anticristã, foi lá para dizer: a religião do Deus feito homem encontrou-se com a religião, ele é consciente disto, é uma religião do homem que se faz Deus. Podia-se esperar uma oposição, uma luta, mas houve um grande entendimento. Temos de medir. A paixão da Igreja é justamente por causa disto. A Igreja morre da falta de fé dos seus pastores na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. A tragédia do concílio é uma espécie de apostasia implícita da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer, seguramente, se algum bispo, algum sacerdote está a ouvir este sermão, vai dizer: que exagerado. Nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus. É. Acreditam. Mas então, eu quero saber, se Cristo é Deus, como pode existir a liberdade religiosa? Como as pessoas podem elegir ou não de seguir o ensinamento, os mandamentos? Como podem decidir se usar ou não os meios que Nosso Senhor Jesus Cristo tem posto à disposição dos fiéis para a sua salvação? Se Cristo é Deus, como pode haver salvação fora da Igreja? Como o Espírito Santo, supostamente,
poderia agir nas falsas religiões, das quais São Paulo já dizia que são cultos aos demónios, se Cristo é mesmo Deus. Explica-me então, se Cristo é Deus, como pode existir o ecumenismo tal e qual está praticado no seio dessa igreja conciliar, em que se põe no mesmo pé da igualdade nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, com todos os falsos deuses que fundaram falsas religiões, que finalmente dão culto ao Deus. O Buda, etc. Quem são eles? Também são Deus encarnado? Também podem salvar? Ou talvez é porque já não acreditam que Jesus Cristo é mesmo o Verbo de Deus? Não o homem extraordinário que se sentia Filho de Deus. Não, o Filho de Deus encarnado, consubstancial ao Pai. Por isso, teriam até tirado isto da palavra demasiado técnica, supostamente, de certas edições do Credo. Filho de mesma natureza. Não, consubstancial ao Pai. É o próprio Deus. Se Cristo é Deus, então, pergunto, pode existir um Estado laico? Um Estado que não se importa de Nosso Senhor Jesus Cristo, da sua lei, dos seus mandamentos? Deus vem, encarna-se na Terra, funda uma igreja, prega uma doutrina e a gente, a sociedade, é capaz de ignorar isto sem ofender Deus, sem que seja um insulto na face de Deus. Ainda vão consagrar, não Portugal e Espanha, porque estão como embebidos desse liberalismo. Vão consagrar a igreja em Portugal, a igreja na Espanha. Por quê? Porque têm medo e falta de fé de afirmar que Nosso Senhor Jesus Cristo é Rei de Portugal, é Rei da Espanha e é Rei, e deve ser-lo, de qualquer país na face desta terra. Mas vocês têm um concílio que marca o fim da cristandade e de qualquer intento de restaurá-lo. O que significa? Que Nosso Senhor Jesus Cristo, para vocês, já não é Rei. E não é Rei porque não é Deus. Se alguém acredita que Cristo é Deus, então como vai negar ao próprio Deus, Criador do céu e da terra, providência, Salvador dos homens e juiz, ao final de todos nós, a possibilidade e o direito absoluto de reinar sobre as sociedades? Quero ver isto. Que alguém me diga como é possível Jesus Cristo ser Deus e aceitar essa sociedade liberal que está a cuspir na sua cara o tempo todo. Com leis do aborto, do divórcio, etc, etc. A eutanásia, etc. Então, e se Cristo é Deus? Eu gostaria muito de saber como é possível aquela igreja colegial e sinodal, e mesmo o representante de Cristo na terra, o vigário de Cristo, quem faz as vezes de Cristo. Vão dizer, e a fraternidade que não obedece ao Papa então. Nós obedecemos ao Papa. Mas o Papa como deve ser. O Papa tal e qual como o nosso Senhor Jesus Cristo quer que seja. Um Papa tradicional, que siga os 200 tais Papas que foram antes. Não um Papa, aliás, o Concílio Vaticano I previu isto. O Espírito Santo não nos foi dado para pregar outro Evangelho, mas para transmitir o próprio Evangelho segundo a tradição. Está na definição mesmo da infalibilidade papal. Porquê? Porque sabiam muito bem que o Papa é o vigário de Cristo. Faz as vezes de Cristo. Ou seja, deve fazer o que Cristo faria no seu lugar. Não é o dono da casa, é o administrador da casa. Coisa muito diferente. E sobra as parábolas de administradores infiéis no Evangelho para saber que não é todo ter um cargo. E que nós todos, Papa, bispos e sacerdotes, vamos ter de dar conta do que nós fazemos com o nosso pontificado ou com o nosso sacerdócio. E então, obviamente, se nós não fazemos o que Deus nos manda fazer, teremos que dar contas a Deus por ter deturpado a fé dos fiéis, nesse caso especialmente. Então, hoje como ontem, temos essa imagem de Pedro que foge de Roma, foge da perseguição. Hoje é mais bem Roma que foge de Pedro, aliás. Essas imagens do Sumo Pontífice, o Papa Francisco,
frente a uma praça de São Pedro completamente vazia, é de um dramatismo absolutamente aterrador. Primeira vez na história da Igreja que acontece disto. E não por um vírus, não por o Covid-19, pela falta de fé dos pastores. A Igreja está a ser abandonada pelos fiéis. Porquê? Não por causa de normas sanitárias. Porque, de facto, quando a gente vê as fotos da Praça de São Pedro antes do vírus e depois, a diferença não é muito grande. Entre mais os pastores se afastam de Cristo, típico, sim, eu acredito em Cristo, Deus, mas recuso qualquer consequência na prática. Sim. E então as ovelhas fogem, porque já não cheiram o pastor verdadeiro que é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como o pastor supostamente deve cheirar a ovelhas, as ovelhas esperam que o pastor cheire a Deus e cheire a nosso Senhor Jesus Cristo. E o cheiro que dão, lamento dizer, pois não é o de Cristo, porque renunciaram a pregar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, certamente, estamos a correr rumo a tempos de, mais uma vez, perseguições da Igreja. Mas uma perseguição que é uma espécie de implosão, porque a perseguição já entrou. Como aquelas viroses que entram justamente nas células e que as deprimem e fazem que o próprio corpo se envenene consigo mesmo. Esse é que é o Concílio Vaticano II. É o Covid da Igreja. O coronavírus da Igreja. E a analogia não está muito longe de ser exatamente isto. Porque há um livro do nosso fundador, do Marcel Lefebvre, que justamente chama-se, em português não existe a palavra, mas em francês existe, tiraram a coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ils l'ont découronné. Tiraram de Nosso Senhor Jesus Cristo a coroa. E exatamente este vírus do liberalismo que entrou na Igreja com o Vaticano II e que está a fazer morrer de asfixia espiritual à Igreja de Cristo. Então nós temos de oferecer essas 2 semanas. 2 semanas de paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de contemplação desta paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2 semanas de oração, de penitência, em que nós vamos oferecer tudo isto para a salvação da Igreja. Porque não nos façamos ilusões. A salvação, o retorno à situação normal, tem de passar pelo Papa e pelos bispos. Nós não somos sedevacantistas. Nós não pensamos que Deus vai limpar isto tudo e fazer outra coisa totalmente nova à parte. Essa é uma ilusão. Nunca foi assim. Deus tem de converter essas pessoas. Assim, com as orações da Igreja, manda um anjo para libertar São Pedro daquela prisão. E o nosso Pedro deste tempo não está numa prisão física, mas sim numa prisão intelectual e espiritual. E Deus pode e vai algum dia mandar um anjo para fazer ele passar essas guardas, passar essas grades que o fecham dentro de um sistema que não é a fé católica. E então teremos também, para a alegria da Igreja, pois um Pedro que, sem saber como, vai se encontrar fora daquela prisão e retomar as rédeas da Igreja para levar para as pastagens de Cristo e longe daquelas pastagens envenenadas do Concílio Vaticano II. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.